Oi gente, tudo bem? Que bom que você tá aí, eu estou aqui e a gente vai conversar mais uma vez no intuito desse canal, que é de falar sobre a saúde mental, o adoecimento mental. A saúde mental, os médicos, os profissionais não gostam muito de falar em doença mental, justamente para fugir do preconceito, dos estereótipos de que uma pessoa com uma doença mental não é capaz, ou que seria perigosa, ou que não é confiável, enquanto nada disso acontece. No outro vídeo eu falei com vocês, quando a pessoa tem um diabetes, tem uma pressão alta, alguma coisa assim, ela não deixa de ser confiável, né? Ela não deixa de ser respeitada, né? Então, por que a questão mental é carregada de tanto preconceito, né? De tantas questões, tanto preconceito, tantas questões tristes, de isolamento, de segregação, tipo assim, o meu filho fica escondido no quarto enquanto a visita chega, essas coisas assim que não podem de maneira nenhuma acontecer. É preciso que todos, a visita que chegue na sua casa, os seus parentes, os seus amigos, saibam que o seu filho, sua filha, a pessoa que você tem na sua casa, que é tão amada, que é tão querida e que sofre de um transtorno mental, ela tem todas as condições de frequentar a sociedade. Ela só precisa estar equilibrada, ela só precisa estar em tratamento, é um tratamento constante, porque no caso da esquizofrenia, que essa eu sei falar porque é o caso do meu filho, a pessoa estando equilibrada, ela participa normalmente das questões da sociedade e dependendo da pessoa ela consegue estudar, trabalhar e ninguém chega a perceber, porque ela tomou uma medicação que é uma medicação que todas as pessoas podem tomar. Não é? Quantos de nós não tomamos medicação para depressão, para ansiedade, e não ficamos aí propagando para os quatro ventos, para todo mundo ficar sabendo? Não é? A mesma coisa é a esquizofrenia, no caso. Dependendo da pessoa, dependendo da evolução do transtorno, isso pode fazer com que a pessoa praticamente não sinta essa discriminação, essa segregação, porque as pessoas nem vão saber o que está acontecendo. No caso do meu filho, e é o propósito desse vídeo de hoje, no caso dele, a gente demorou muito a ter um diagnóstico, a saber exatamente o que era. Eu vou contar a história para vocês. A primeira vez que ele teve um surto, digamos assim, ele era bem jovem, ele tinha uma namorada, ele trabalhava. E a gente percebeu que algo não ia bem quando ele começou a falar do ursinho, da infância, que o ursinho devia estar trancado no armário, devia estar com frio, precisava de carinho. Um ursinho que eu fiz questão de guardar porque era um ursinho da infância dele, né? Digamos assim, era o brinquedo preferido da infância. E aí, a partir disso aí, a gente levou ao médico e uma médica, eu me lembro, uma médica ainda jovem, ela foi a primeira pessoa que apontou uma esquizofrenia no meu filho. Só que era tudo muito cedo, era tudo muita novidade, foi assim, a pessoa vem de você vem de um convívio com a pessoa perfeitamente normal, que trabalha, que estuda, afetuosa, né, que tem relacionamento duradouro com uma outra pessoa. Então é muito difícil de você acreditar só nesse médico. O que a gente fez? A gente levou para ouvir uma outra opinião.
eu acho que é normal, é o que qualquer família faria. Vamos ouvir uma segunda opinião. E quando a gente levou para ouvir essa segunda opinião, esse outro médico disse que não se tratava de esquizofrenia e que tinha sido um diagnóstico muito precipitado, que não dava para saber se tratava de esquizofrenia assim a partir do primeiro surto ou de alguns delírios, que isso era parte de uma ansiedade muito grande e que ele devia ser tratado como ansiedade e não como esquizofrenia. E nós acreditamos. Eu não digo que a gente teria como fazer diferente. Veja bem, aquilo que eu falei, você tem a pessoa sem problema nenhum e de repente cai no seu colo um diagnóstico de esquizofrenia, a tendência, com certeza, é você questionar, mas como, não é? E foi o que a gente fez. E a partir dessa ida a esse outro médico, escolhemos acreditar que não era esquizofrenia, que era ansiedade. A partir também dos relatos dele, do que ele dizia, não é esquizofrenia, eu não sou esquizofrênico. Mas infelizmente era. Então eu estou dizendo tudo isso porque caso a gente tivesse seguido com esse tratamento para esquizofrenia, com aquela médica inicial, talvez a gente não tivesse chegado aonde chegou. Porque a esquizofrenia, ela é o seguinte, quanto menos surtos a pessoa tiver, ou seja, quanto menos divisões do mundo real com o mundo interno da pessoa, melhor. Quanto mais surtos essa pessoa tiver, pior o prognóstico. E foi isso que eu acredito que aconteceu, porque foram daí para frente 10 anos tentando medicações para depressão, para ansiedade, e aumentava a dose, e mudava a medicação, mas não havia melhora, havia uma melhora assim, rápida, muito rápida, e daí a pouco degringolava de novo. Nesse meio tempo, ele fez uso de substâncias psicotrópicas. Essas substâncias também foram muito prejudiciais. A medicina fala que agrava os sintomas e tudo, mas eu digo prejudiciais aqui no contexto familiar, porque tudo que ele apresentava ligado à esquizofrenia, a gente acreditava que era uso de droga. Eu tenho certeza que se não houvesse o uso dessas substâncias, eu tenho certeza, nós, família, nós teríamos tomado atitudes diferentes. O que acontecia é que ele pedia para sair, por exemplo, meia-noite, queria ir para a rua. A gente, chocado, não queria que ele fosse, mas a gente, ao mesmo tempo, se revoltava, ficava bravo. A gente não queria que aquilo tivesse acontecido, então a gente desistia. Então tá, então vai para a rua, abria a porta e deixava ele ir. Quando ele voltava completamente transtornado. E aí, o que a gente achava? Foi droga, foi uso de droga. Então acabava que a droga começou a assumir um papel que na verdade não existia. Tudo bem, ele usava. Ele chegou a usar drogas mais pesadas? Chegou sim, chegou a usar. Mas isso não era o fator principal do adoecimento. Na verdade, ele usava porque ele sentia uma angústia muito grande diante do fato de não existir. É como se a pessoa não existisse. O mundo real não condiz com aquilo que ela acredita. O mundo da fantasia também não dá as respostas que ela precisa, então a pessoa fica meio que num limbo. Ela não tem um lugar no mundo, ela não tem como se estabelecer nesse mundo. É como se ela olhasse para as outras pessoas e todo mundo tem uma vida e ela não tem, porque aqui dentro não está funcionando. É isso aqui que dá a estabilidade que a gente precisa, é a mente que comanda tudo. Bom, gente, então isso se arrastou durante muito tempo.
Ele falava para mim, para você tudo é droga, você diz que tudo é droga, mas não é assim, não, também não é essa droga toda. Aí eu não acreditava, ele chegava transtornado, às vezes com o olho arregalado. Eu me lembro que uma vez ele ainda estudava, ele estudava à noite na UNB. E ele me ligou da rua dizendo que estava precisando de ajuda, precisava voltar para casa. E aí eu falei, o que é que você fez? Eu não fiz nada, eu fui para um bar e tomei 4 latinhas de cerveja. Quando a gente foi apanhá-lo numa parada de ônibus, ele não sabia voltar para casa, ele não estava sabendo voltar para casa. Com o olho vidrado, assim, desconectado. E aí eu lembro que eu fui para cima dele, 4 latinhas de cerveja não faz isso, 4 latinhas de cerveja não te deixaria assim. Na verdade não era a cerveja, na verdade era a doença de fundo que eu não sabia existir. Até então, o que eu tenho? O primeiro diagnóstico de esquizofrenia foi errado, tudo depois passou a ficar em torno de uma depressão e de uma ansiedade. Depressão e ansiedade, eu dizia, nossa, todo mundo tem, ninguém reage dessa forma, não é motivo para você ir para a rua, fazer coisas erradas e tal. Então eu ia para cima dele, ele não melhorava, era um ciclo vicioso. Quando eu digo eu e a nossa família, né? O meu marido também, todos nós, porque não tinha como você acreditar que 4 latinhas de cerveja faziam um estrago daquele. E, infelizmente, ele tinha razão. Não era cerveja. Não estou aqui querendo defender drogas, de jeito nenhum. A droga só piora, só piora. E qualquer questão mental, então, piora muito com o uso de drogas. Mas acontece que não era só isso. Não era só a droga, sabe? A droga era só uma busca para aliviar aquele sofrimento que ele não conseguia suportar. E também não sabia explicar. Ele também não sabia o que tinha. Nós não sabíamos o que ele tinha. Ele não sabia o que ele tinha. Os médicos não sabiam o que ele tinha. Os psicólogos não sabiam. Quando havia as internações, que eu falei para vocês, eu acho que no outro vídeo, que já houve várias internações, os psicólogos das clínicas achavam que era a nossa família que era disfuncional. Muitas vezes eu ouvi isso. Olha, Leca, a sua família é disfuncional, é isso que prejudica o seu filho. E na verdade não era. A minha família é uma família como qualquer outra família e que reage da mesma forma diante de um problema tão difícil de suportar. Então, só depois do diagnóstico, que foi em 2020, é que realmente a gente pôde atacar de frente a esquizofrenia com a medicação mesmo, na dose necessária. E aí ele vem tendo melhoras, ele vem tendo ganhos, mas perfeito, tratou ou acabou e tal, não, infelizmente não é assim. É uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, e qualquer melhora é muito importante. Se você tem uma pessoa com um problema mental na sua família, você vai concordar com o que eu estou falando. Bom, gente, é isso aí o que eu tinha para falar para vocês. Não é um assunto fácil, mais uma vez eu acho que eu acabo me emocionando. Deixa eu falar, se inscreve no canal. Se você não conseguir se inscrever, se você apertar o botãozinho lá, inscrever, e não conseguir se inscrever ou não conseguir curtir, é porque você não tem uma conta ainda no YouTube, mas você pode se inscrever, fazer uma conta. Você não é obrigado a gravar vídeos e a postar vídeos, você tem uma conta no YouTube para assistir todos os vídeos que você quer. E se você apertar também o sininho que tá aí do lado, você vai ver toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal.
Bom, é isso aí, gente. Muito, 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 muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E é isso aí, vamos seguir em frente, tá? Se você conhecia alguém que gostaria de ouvir esses vídeos, não deixe de recomendar, não deixe de compartilhar, porque isso vai ajudar o canal, né, a crescer e a postar cada vez mais vídeos e a conversar cada vez mais com vocês. Um beijo, tchau, tchau, fica com Deus e até a próxima.